Oi, Amanda. Oi, Silvia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Amanda, quem é a Amanda? Amanda Freitas. Quem é a Amanda Freitas? Olha, nossa, só de perguntar eu já sinto vontade de chorar. Mas não de uma forma ruim, mas uma emoção de todas as coisas que eu passei, sabe? Para chegar até aqui. Então, eu posso te falar só de hoje. Assim, hoje eu sou uma mulher corajosa, eu sou uma mulher confiante. Hoje eu consigo enxergar o meu valor enquanto profissional, enquanto mulher, principalmente. Só que eu trabalhei muitos anos isso, né, na terapia, muito bem, tu sabes. A questão do movimento, de que as coisas não são sempre as mesmas, de que tudo pode mudar e que eu posso, sim, lidar com essas mudanças. Então, hoje eu sou uma mulher muito aberta para a vida. E, assim, hoje em dia, eu me sinto cada dia mais apaixonada pela minha vida, sabe? Pelos meus pequenos degraus, pelos meus progressos, até às vezes pelos meus fracassos também, né? Faz parte, sem glamour. Mas hoje eu me vejo muito sonhadora, eu me vejo muito mais apaixonada, de uma forma geral, assim, apaixonada pela minha vida. Durante muito tempo, eu me comparava muito, eu queria muito ser parecida com aquela mulher, queria ter tal corpo, queria ter o relacionamento daquela pessoa, só que hoje eu já gosto de ser eu, sabe? Eu me sinto confortável comigo. E foi uma trajetória muito longa, mas cada um tem o seu tempo, né? Então, basicamente, é isso. O que aconteceu com você para com que você construísse essa trajetória, Amanda? Cara, muitas coisas. E eu acho que essa trajetória ela começou quando eu tinha 17 anos, porque eu não consigo contar a minha história se eu não falar de quando eu comecei a fazer terapia. Porque eu comecei a fazer terapia no momento que eu estava muito perdida, adolescente, né? E parece que a minha história começou lá, quando eu comecei a ter consciência de muita coisa, comecei a perceber que não era bem aquilo. E aí, chego até me perco, assim, porque é tanta coisa que acontece, né? Parece um filme, passa um filme na minha cabeça. Mas quando eu tinha 17 anos, eu vejo que eu comecei a despertar. Foi quando eu comecei a fazer terapia. E aí, isso abriu uma porta imensa na minha vida, que foi... Eu descobri que eu queria ser psicóloga, eu comecei a fazer faculdade, sempre fazendo terapia, né? E aí eu comecei a ir construindo muito mais e percebendo, me enxergando, porque eu não me via. Eu estava muito bagunçada. E não que eu ainda não me bagunce em alguns momentos, mas hoje eu já tenho essa consciência, eu já consigo... nossa, onde é que eu tô? O que tá acontecendo comigo? Assim, tô perdida nesse problema. E aí eu consigo me perceber, sabe? Mas a minha história, assim, a minha construção desde 17 anos. Então hoje eu tô com 28, então eu já tenho mais de 10 anos de terapia, né? E isso mudou a minha vida. E através disso, eu não consigo ver a minha vida sem colocar esse lado muito importante, sabe? A terapia, ser psicóloga, foi algo que mudou toda a minha vida. E a depressão te atravessou como? Pois é, e a depressão, ela foi um momento, assim, um dos momentos, eu acho que mais difíceis da minha vida, porque eu me senti no fundo do poço, assim, sabe? Na verdade, eu me senti... Obrigada. Eu me senti muito perdida. Então, assim, eu sempre tinha muitas certezas antes de ter depressão, do que eu queria, principalmente do meu futuro profissional. Eu tinha muitas certezas sobre muita coisa, sobre relacionamento. E aí, quando a depressão chegou, ela simplesmente virou a minha vida de cabeça para baixo. Porque eu tive que parar de trabalhar, simplesmente porque eu não tinha nenhuma energia.
Eu não sentia vontade de fazer nada, então Como assim... se descobriu? Foi assim, nesse período, eu viajei para Curitiba, eu me mudei, né? Então foi tudo muito rápido. As coisas na minha vida, elas são muito intensas, assim. E às vezes eu pago um preço por isso, né? Por eu ser intensa demais. Hoje em dia já tento intercalar e gastar minha intensidade em uma coisa, em outra, mas não deixar só numa coisa, porque vocês vão entender, né? Quando eu explicar. Então, assim, durante 6 meses, eu comecei a perder a vontade de fazer as coisas aqui em Belém, em 2019. E aí eu achava que era por Belém, porque eu estava muito apaixonada por Curitiba, é uma cidade linda, então eu queria fazer uma pós e eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, eu tinha ido 2 vezes já, passeado, curtido demais a cidade linda. Quando eu cheguei lá, eu não estava vendo a cidade daquele jeito. E eu achava que eu não gostava mais de Belém, então a minha projeção era a cidade. Essa cidade não presta, então eu não curtia mais Belém. Falei, não, Curitiba eu vou curtir mais, eu vou me apaixonar de novo pela cidade, pela minha vida, vai ser tudo mais legal. Então assim, eu tava fazendo milhões de planos para Curitiba. E quando eu cheguei lá, eu não tinha vontade de fazer nada. Porque a empolgação de ter mudado de cidade passou, e aí veio a depressão muito forte. Mas eu já estava com sintomas depois, olhando para trás, eu já estava com sintomas depressivos. Só que eu tava... Quais sintomas quando tu coloca? Pra pessoa de repente estar te vendo, né? Eu posso estar nisso. Eu comecei a me isolar. Eu parei de sair, eu parei de sentir vontade de sair. Eu comecei a ficar muito presa só em casa e presa só em trabalho. Então eu não tinha outras fontes de prazer. Eu não sentia, na verdade, muita vontade, porque a minha energia ela já estava acabando. Então eu trabalhava e ficava muito cansada, me sobrecarregava muito no trabalho, diga-se de passagem, uma forma de fugir, né? Forma socialmente aceita, que todo mundo, né? De fugir das nossas emoções, dos nossos conflitos. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu percebi que eu já estava caminhando para isso, só que quando eu cheguei lá, eu não tinha mais nenhuma distração, eu não tinha rede de apoio, eu estava sozinha. E aí, eu comecei a perceber que eu andava muito curvada. O sinal do meu corpo foi que eu desconfiei que eu estava com depressão. Porque eu sempre, assim, era muito feliz, empolgada, o meu jeito assim, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu imaginava, eu criei todo um cenário na minha cabeça. Eu vou chegar lá, nossa, a cidade é linda, eu vou poder fazer a pós que eu tanto quero fazer, vou crescer profissionalmente, porque o futuro tá lá. E o futuro no futuro, né? Eu sempre imaginava que o melhor da vida estaria no futuro. Então, eu projetei todo um planejamento maluco para quando eu chegasse lá, e nossa, ia acontecer tudo e muito mais. E aconteceu completamente o oposto. Então, assim, eu vivi uma frustração muito grande quando eu cheguei lá, porque eu não estava feliz, eu estava sem nenhuma energia, eu estava me sentindo completamente perdida e eu estava arrependida de estar lá, sendo que eu planejei. E aí, o que foi? Eu comecei a perceber, aí eu falei, cara, não tô normal, sou assim, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí, eu percebi que eu começava a andar curvada, então eu andava sempre assim, curvada, o ombro caído. Aí eu falava, égua, não. Essa não sou eu, não é só saudade da minha família, da minha mãe e tal, não é. Aí eu até dei uma olhada no DSM, né? Aí eu fui olhar, eu falei, acho que eu tô com depressão. Será que eu tô com depressão? Não é possível. Eu sou uma pessoa tão alegre. Aí, né, aquelas historinhas. Hoje o bom, hoje o mal. Não, tu não tá, menina, isso daí vai passar. E aí o que aconteceu? Nessa época, eu passei pouco tempo lá e eu só ficava feliz quando eu tava bebendo ou numa festa. Porque eu tava distraída. E aí e aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ver que eu realmente estava doente, foi por 2 motivos. Eu ficava pensando, e se eu beber todo dia, até eu me acostumar com a cidade? Vai ser uma alternativa. Aí, ao mesmo tempo, eu pensava, nossa, mas beber todo dia, isso não é saudável, não é normal. Eu estar pensando em beber todo dia para me acostumar com a cidade, só porque quando eu bebia, ia pra festa, aí eu tava feliz.
feliz, né? Não tava feliz, eu tava distraída do meu sofrimento. E aí, vi no DSM os sintomas, eu vi que eu tava com a maioria dos sintomas, mas eu fiquei com aquela pulga, cara, acho que eu tô com depressão. Né? E aí, eu fui no psiquiatra lá, e a primeira coisa que ele disse, volte pra sua cidade. Você nem deveria estar sozinha aqui, porque você precisa de alguém da sua família, de um suporte. E aí, eu tava perdida. Eu me lembro que eu fui na quinta-feira, eu lembro perfeitamente. Na quarta-feira à noite, eu tava tão perdida, só tava com a consulta marcada. E aí, no outro dia, eu falei assim, meu Deus. Assim, eu abri mão, sabe? Eu falei, cara, eu quero abrir mão de todos os planejamentos que eu fiz para essa cidade, porque eu preciso de ajuda. E outra coisa também que eu comecei a desconfiar, que foi muito doloroso para mim. Eu tava num apartamento que era no 3º andar. E aí, lá do outro lado tinha uma escola e eu ficava, a única minha distração, assim, eu ficava vendo as crianças correndo lá e tal, eu vi que elas estavam felizes, eu olhava para aquilo, falava, cara, elas estão tão felizes lá, e eu tô assim, e aí eu olhava eu tava no 3º andar, e eu olhava, toda vez eu olhava, eu pensava assim, nossa, se eu me jogar daqui, eu não vou morrer, eu vou só me bater. E aí eu ficava pensando, isso tudo me deixava machucada, porque eu pensava assim, nossa, eu tô pensando em me jogar. Eu nunca pensei nisso, eu sempre fui apaixonada pela vida. Mas era uma ideia que vinha assim, nossa, se tu te jogar daqui, ia acabar, tu não ia mais precisar passar por tudo isso. E aí eu vi que eu não tava bem, entendeu? E aí eu fui no psiquiatra, e a primeira coisa que ele falou, volte pra sua cidade, ele disse uma frase, você é muito nova. Você ainda tem muita vida. Então, eu tava lidando com a minha vida e comigo como se eu não tivesse mais tempo, sabe? E isso era uma coisa que sempre vinha na terapia. Eu sempre fui muito acelerada, porque eu achava que eu não tinha tempo. E aí, quando ele falou pra mim, eu comprei a passagem e assim, no sábado, vamos dizer, eu fui no psiquiatra quinta, sábado eu já estava em Belém. E foi a primeira noite que eu dormi tranquila. Porque eu estava completamente perdida, todos os meus planos super frustrados. Então eu vim para Belém, me escondi, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha voltado, porque eu tinha aquela ideia, vou para lá, eu vou estar muito bem, é todo aquele status de morar fora da tua cidade. E aí eu chego sem o status, eu chego sem absolutamente nada e com uma baita de uma depressão assim no meu colo para tratar. Então, o meu ego ficou muito ferido nessa época, porque eu me senti muito fracassada, sabe? Porque eu estava colocando a aparência, o mostrar para a sociedade acima do meu bem-estar, acima da pessoa que eu sou, né? Acima da minha saúde mental. Então, assim, quando eu vim pra cá, porque eu queria voltar para me tratar com profissionais que eu sabia, né, que iam me ajudar. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu cheguei destruída, assim. A mamãe chegou comigo, a mamãe também tava, né? Todo mundo sofre. Então, a mamãe tava assim, destruída de me ver. Ela falou assim, quando eu te peguei no aeroporto, eu vi que tu tava muito mal, tu tava sofrendo. E aí, foi todo um processo para eu entender, para eu como psicóloga aceitar que eu tava passando pela depressão, porque tem todo aquele ego, né, de, nossa, o que os meus pacientes vão pensar de mim? Eles vão pensar que eu sou fraca, eles vão pensar que eu não consigo aplicar o que eu ensino. E tudo aquilo que a gente tanto combate, eu tava vivendo aquilo, entendeu? Então, foi
um período muito difícil, assim, para eu abrir mão das minhas verdades, né? E construir outras. Então, assim, eu passei mais ou menos uns 2 meses, assim, só dormindo. Eu não tinha energia para nada. Nada. Eu acordava querendo dormir. E aí eu almoçava, dormia de novo, assistia uma série e tal, e fazendo terapia. Foi o período que eu mais fiz terapia, eu fazia terapia. A minha única coisa, assim, era sair de casa e ir pra terapia. Era a única responsabilidade. Eu não tinha responsabilidade com mais nada. E aí, até porque eu não tinha energia pra mais nada. Então, eu fazia terapia 2 vezes na semana, fui no psiquiatra, comecei a tomar remédio. Só que uma coisa que eu acho que foi muito importante, que me salvou, é porque eu sou muito determinada. Então, quando eu descobri que eu tinha depressão, um lado meu de, nossa, mas e agora? Todos os julgamentos, e o outro lado dizia, Amanda, tá com problema, então a gente vai resolver esse problema. Então eu mergulhei, eu sou muito intensa, então inclusive na depressão também, eu falei, cara, eu tô doente, beleza, eu vou tratar, entendeu? E eu vou fazer de tudo para tratar, e não ter pressa de ficar boa. Claro, tinha pressa, né? Porque eu ficava pensando assim, quando é que minha vida vai voltar ao normal? Entendeu? Eu sempre dizia assim, porque eu vou voltar ao meu normal, Aí até que eu tava falando um dia com uma amiga e ela falou assim, amiga, nem sempre a gente tá 100% normal, né? E depois eu vejo que eu não queria voltar. Assim, hoje eu te digo, eu não queria voltar pro meu normal de antes. Porque o meu normal de hoje é outro, né? O que tu aprendeu com a depressão? Que lição é essa que tu pode tirar pra tua vida? Cara, a depressão, ela foi um presente. Sério. O fato de eu ter tido e o fato de eu ter mergulhado no tratamento foi o maior presente que Deus me deu. Porque eu não sei onde eu estaria hoje se eu tivesse mascarado, porque eu poderia mascarar, entendeu? Eu poderia ficar bebendo lá, e aí uma hora eu ia me acostumar e tal, entendeu? E aí eu ia fugir daquilo. Só que eu não sei. O que tu podes dar sei lá, de uma dica, uma orientação pra pessoa que te escutou e aí percebe assim, putz, eu tô mascarando, o que essa pessoa precisa fazer, Amanda? Cara, primeira coisa é essa pessoa precisa aceitar. Não briga com a depressão, entendeu? Então, assim, eu não briguei. Por isso que meu tratamento, eu me tratei em 1 ano e fiquei boa, entendeu? Eu fiquei curada. Porque quando eu descobri, eu falei, cara, agora eu vou fazer do meu objetivo de vida ficar boa. Então, o meu objetivo do ano passado era me curar da depressão. Porque eu sabia que eu precisava desse tempo para mim, para me redescobrir, para rever a minha vida, sabe? Reaprender a viver. Então, assim, o meu maior presente foi eu reaprender a viver. Porque eu vivia uma vida adoecedora, não tinha nem como eu não ter depressão. Em alguma hora eu ia ter, se não fosse 2019, ia ser 2020. Se não fosse 2020, ia ser esse ano. Em algum momento, o meu corpo ia dizer, olha, não dá mais. Desse jeito que você tá vivendo, a gente vai morrer, entendeu? Porque o fato de eu ter ideação suicida, né, de eu pensar em me matar, é porque o meu corpo estava dizendo, o meu corpo, a minha mente, a minha alma, o meu espírito, eles estavam dizendo assim, desse jeito a gente não vai mais dar para você viver assim, entendeu? Se continuasse assim, é melhor parar por aqui. Então, o meu maior presente foi eu reaprender a viver. Então, a tua maior, como coloca, né, o teu maior dor virou o teu maior dom. Foi. Porque hoje eu sempre fico prestando atenção, como eu sou muito intensa no trabalho, nas relações hoje eu sou menos. Mas porque eu entendi muita coisa, eu sempre penso assim, esse estilo de vida que eu tô construindo para mim vai me levar para um lado bom da vida? Esse jeito que eu tô vivendo a minha vida tá me fazendo aproveitar? Ou eu tô acreditando que é só no futuro que eu vou ser feliz? Entendeu? É só quando eu estiver ganhando X, quando eu comprar minha casa, quando eu comprar meu carro, quando isso.
Aí eu fico pensando sempre assim, será que eu não tô deixando pra viver no futuro? E aí o futuro vai chegar e eu não vou ter vivido? Então, assim, pra todo mundo que tá vendo, se você tem depressão, né? Não brigue com a doença. Ela não vai desaparecer se você brigar, se você resistir. Aceita, né? Porque o maior sofrimento que o ser humano vive é quando ele resiste à dor. Não resiste. Tá doendo? É isso, entendeu? Deixa doer. Deixa que a depressão te mostre. Então, assim, eu deixei a depressão me ensinar. Eu queria que ela me ensinasse. E hoje eu tenho uma postura diante da vida. Ontem eu até estava pensando, né, conversando comigo e tal. Altos papos internos, eu sempre faço muito isso, eu amo isso, né? Então eu estava refletindo e eu estava pensando assim, eu não posso achar que a minha vida se resume a uma coisa. Isso foi a depressão que me trouxe. Não acha que a tua vida se resume só à depressão, ou só ao trabalho, ou só aos relacionamentos, ou só a isso, ou só aquilo, ou só o teu corpo, sabe? A tua vida, ela é muito maior. Então, te deixa ser ensinado pela depressão, né? Fere o teu ego, fere as tuas verdades, fere todo o teu planejamento de vida, mas aprenda com o que a doença está te ensinando. Entrega todos os teus planos, se tu tá com depressão e tu tem vergonha e tal, tudo bem, todo mundo tem vergonha é uma coisa que todo mundo sente, e também se tu sente, beleza, tamo junto, porque eu também senti, entendeu? Principalmente quando eu sou psicóloga, e aí teve uma época que eu postei no meu Instagram muito tempo depois, e aí a galera falou, né, nossa, você vai poder ajudar muita gente e tudo. Então, assim, hoje eu não tenho vergonha de falar que eu tive depressão, porque não é demérito pra mim, entendeu? É uma parte da minha história, né? E aí, se essa pessoa se identificou contigo, quer te procurar, quer fazer algum trabalho contigo, sei lá, quer ir no teu consultório, onde essa pessoa te acha? Olha, essa pessoa me acha no Instagram. Basta ela me seguir, né? O meu Instagram é Amandas Freitas, com 2 T's. Eu imagino que depois tu vai deixar a descrição do vídeo, né? Mas hoje, quando eu atendo os meus clientes, eu consigo ver mais humanidade, eu me tornei mais humana depois da depressão, porque aí eu vi que eu não era a mulher forte, uma fortaleza. A gente romantiza isso, sabe? A mulher forte o tempo todo, que tá linda, maravilhosa, você tá me vendo assim de batom e tal. Mas, cara, quantas noites eu chorei com depressão, entendeu? Enfim, hoje eu faço um trabalho, né, muito relacionado a isso pra mulher, mas eu chorei muitas noites que eu tava perdida, eu não sabia o que ia ser de mim. Então, assim, eu me deixei ser ensinada, e essa postura de vida, né, que você permita que a vida te ensine. A depressão veio para isso. Ela não foi planejada. Então, se a gente colocar uma frase da Amanda, seria: depressão me humanizou. Depressão me humanizou. Sem dúvida nenhuma. Que história linda, viu, Amanda? Obrigada. Obrigada.